Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. Você está no nosso curso As Parábolas de Jesus. Estamos vendo a parábola do joio e do trigo, uma das mais extraordinárias parábolas do mestre Galileu. Estamos no capítulo 11, no dia 30 de agosto de 2020. E vamos começar o nosso trabalho mostrando um pouquinho sobre o que é a consciência hebraica. Por que consciência hebraica? Das 4 potencialidades humanas, a essencial é uma das mais diferenciadas da nossa espécie. Ali está a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. Hebraico, porque nós não consideramos o hebraico como algo local. É como a música clássica, a filosofia, acontece em um povo, em um contexto, mas pertence a toda a humanidade e algo profundo que todos podemos tirar proveito e beber. Jesus, a grega, realmente foi uma influência muito forte o helenismo e acabou apresentando um Jesus loiro, de olhos azuis, muito mais parecido com a grega do que hebraica. Agostinho, Lutero, Aquino foram muito influenciados pelo helenismo, bases platônicas, aristotélicas, e nós queremos voltar a ver Jesus à hebraica, queremos apresentar a você o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas é um curso sem comparação. O Messias é um homem incomparável, com uma inteligência e sensibilidade e intuição sem comparações. Por isso você vai verificar nesse curso que os olhos de Jesus, ao pegar exemplos simples da natureza e explicar a nossa jornada cósmica, é inigualável. Desejamos a você uma boa viagem. Aperte os cintos porque o nosso foguete vai decolar. Olha, realmente, nós, para compreendermos essa parábola do joio e do trigo, estamos dando uma volta no universo todo, né? E não podia ser diferente, porque para compreendermos o campo, para compreendermos o homem, para compreendermos as duas plantas, precisávamos fazer esta volta. E hoje nós vamos também ver um pouquinho da história, como é que alguns pensamentos se alojaram tão fortemente no judaísmo, no cristianismo, em grande parte da humanidade, o pensamento maniqueísta, dualista, de um monoteísmo que vê Deus separado da sua criação como uma forma humana e como se fosse lá um Deus grego, um super ser humano, né? Isso acabou nos varrendo e nós estamos trabalhando com as escrituras de Gênesis a Apocalipse, procurando voltar a ter o olhar da consciência hebraica sobre a divindade. Então venha conosco, nós estávamos num momento muito interessante, que é estudando o campo consciencial e arbitral humano. Queria que você prestasse bem atenção. Se por acaso você perdeu algum encontro, entre no nosso YouTube Consciência Hebraica ou no nosso Telegram Consciência Hebraica e você vai encontrar a biblioteca toda lá, inclusive com outras playlists. Mas a playlist Parábolas de Jesus, você pode ver todos os capítulos anteriores, estimulo você a formar um grupo de estudos, chamar alguns amigos, a família, pegar esses textos e discuti-los. Eu acho que eles podem influenciar muito na tua ascensão consciencial, intuitiva, espiritual, conhecendo Jesus, que é sem palavras, não é? E aqui, então, nós chegamos nesse ponto do nosso trabalho, um ponto bem complexo, onde nós estamos vendo, aqui eu vou ler com você, a formação do campo consciencial e arbitral humano. Ou seja, como que a consciência pode ser formada? Gradiente, né? A matéria híbrida em gradiente. Nós vimos no outro encontro que não é bem um dualismo seco, né? Mas a ideia de gradiente é melhor. Celestial, abissal, que irá originar os planos mineral, vegetal, animal e o animal hominal, que somos nós. Soy yo. E tu também. A energia se transforma e fica mais complexa até o ser humano, ou seja, a energia você vê que é uma usina cósmica que vai transformando processos cada vez mais complexos. Surge a autoconsciência, só que no nominal, e o arbítrio, sem autoconsciência, sem arbítrio, sem crístico e anticrístico, sem celestial e abissal, este campo não seria formado. Você está vendo aqui o campo
que o Senhor vai plantar a semente do trigo e do joio. Surge a autoconsciência e o arbítrio, com eles a resultante crística e anticrística, ou seja, a qualidade crística atemporal é agregada à consciência humana, à medida que o homem decide conscientemente pelo que é celestial, né? Daqui a pouco nós vamos explicar novamente isso bem direitinho, e o anticrístico também, quando a consciência humana atende ao que é abissal. Ou seja, estamos diante do campo do joio e do trigo. Estamos preparando o clima, preparando o ambiente para que você possa olhar esta parábola em toda a sua complexidade. Nós vamos ver este gráfico direitinho, eu vou fazer mais alguns movimentos com você para a tua mente clarear, né? E depois nós vamos ver um pouco da história, né, do maniqueísmo, do dualismo, monoteísmo, que influenciou muito a maneira como nós lemos a Bíblia. Vamos tentar aprofundar isso para tirarmos um pouco essa lente e vermos com os olhos hebraicos, a escritura que é hebraica, né? E aí vamos para a nossa parábola. Antes de mais nada, eu queria chamar sempre a atenção de você para a grande chave contida em Gênesis 1, 26. Qual é? Isso, você já está ficando craque. A divindade quer formar um ser à sua imagem e semelhança, essa imagem semiótica, ou construir um templo vivo, autoconsciente, para sua habitação, essa imagem arquitetônica. Ou a divindade quer gerar filhos, esta imagem biológica. Isto interliga Gênesis a Apocalipse, a minha vida e a tua, a formação do universo, do cosmos e a evolução consciencial de toda a humanidade. Jesus foi o primogênito, o primeiro a ser gerado. Ele também é o unigênito, da maneira como ele foi gerado, o outro não será. Mas ele nos dá o potencial de todos chegarmos a filhos de Deus. Não há um ser humano trazido à vida na terra que a divindade amorosamente não deseje isto. Mas há uma característica, ela não pode obrigar você a aceitar o amor dela. Realmente o amor da divindade seria incondicional, mas ele tem uma condição intrínseca, que seria ser aceito. Porque um amor imposto, né, não faz sentido. É contraintuitivo, né? É algo que não pode ser assim. Mas ela busca você até a tua morte, com várias estratégias, procurando oferecer o seu amor e pedindo a tua escolha, né, que você faz a cada momento, né? Como nós já contamos aquela piada, né, interessante, que lá o sujeito morre, acorda em cima de um muro, tem a banda do céu e a banda do inferno, Satanás está ali sentado, fumando um charuto, tranquilo, não fala nada, mas a turma do céu dizendo pula, 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 vem para cá, vem para cá, vem para cá, e alguém ali, olhando aquela cena, chegou para o capeta e falou, mas escuta, você não faz campanha, você não se incomoda, o pessoal vai acabar pulando lá para o céu. Ele falou, amigo, quem está em cima do muro já está do lado de cá. Que, meu querido, não tem PSDB aqui não. Para quem não sabe, é um partido político brasileiro que foi muito marcado por ficar em cima do muro, né? Então, quem está em cima do muro já está do lado de lá, né? Então, assim, este é o ponto culminante da vida humana, escolhas, decisões. E nós estamos vendo isso. Eu queria voltar, então, no nosso gráfico. Agora, com calma, nós vamos estudá-lo, né? Lembrem-se, nós falamos que este campo que está sendo descrito aqui é o campo de toda a criação. Ele manifesta uma dimensão de celestialidade, né? Esta qualidade aqui. Percebe que aqui ela é intensa, mas vindo para cá ela vai se tornando um gradiente misturado com a abissalidade, né? Então, antes de subirmos, vamos pegar aqui o nosso início, olha. Então, primeiro, a manifestação do plano mineral, né? Então, há minerais com uma qualidade mais celestial e minerais com uma qualidade mais abissal, mas o mineral não desenvolve consciência. Então, ele funciona na lei da mecânica quântica e da mecânica newtoniana.
da mecânica e leis da química, da matemática, do eletromagnetismo, mas o universo continua o seu desenvolvimento e forma um plano ainda mais complexo, ou seja, a energia cósmica da divindade aqui ganha uma complexidade, mas ela continua em espiral formando o plano vegetal. Ele também tem vegetais mais celestiais e mais abissais. Mas o vegetal também não desenvolve autoconsciência. Então ele funciona na lei da sensibilidade, ele já é sensível à luz, sons, pessoas, bem mais sensível que o nosso elemento mineral, né? E olha, o universo continua se tornando complexo e a qualidade abissal e celestial se expressam agora no animal. O animal também terá animais mais abissais e terá animais mais celestiais. Lembre-se, agora você pode compreender melhor a lei mosaica, porque que alguns animais não eram permitidos serem comidos, né? A carne e o sangue, porque eles sintetizavam mais dessa qualidade abissal, e alguns animais favoreciam mais a carga da celestialidade. Então a lei criou esta regra, que depois lá adiante, com o Espírito Santo, há um poder tão intenso que esta regra não é mais necessária, né, de ser guardada desta maneira. Então, olha, o universo se tornou complexo no mineral, mais complexo no vegetal, aqui é a lei é a sensibilidade, aqui o animal, a lei é já o instinto, né? Aqui, o que governa aqui é o instinto. Então nós temos o instinto aqui, muito da nossa natureza ainda está presa no instinto. Quanto mais o homem tiver consciência, mais ele vai para a intuição, razão que está aqui, né? Quanto menos consciência e mais mecânico ele for, mais ele vai se aproximar do animal e mais a vida dele vai ser dirigida por uma mecanicidade e não por uma consciencialidade, né? Então, o animal manifesta essa natureza, mas ele não desenvolve autoconsciência. Agora sim, chegamos no animal hominal. O animal hominal também tem na sua base celestialidade e abissalidade, só que aqui ele desenvolve a consciência. Quando a consciência percebe o impulso abissal, ela pode dizer pelo arbítrio sim. Se ela diz sim à abissalidade, forma-se no interior humano a natureza anticrística. Se a consciência, sentindo o impulso celestial, diz sim, agrega-se ao ser humano o material que vai gerá-lo filho de Deus. Agrega-se o material atemporal crístico. Este material não é formado no tempo, ele é agregado, né? Este aqui é formado no tempo, ele é temporal e será destruído. Ele é o joio. Aqui nós temos o trigo. Mas não há uma coisa estanque, por isso nós lemos a carta de Paulo nos nossos encontros anteriores, falando: maldito homem que sou, o bem que eu quero, que é o hominal consciencial, crístico, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, ou seja, que impulsos da minha abissalidade e anticristicidade, esse eu pratico. Vejo que é uma lei, vejo que fui vendido ao pecado. Paulo descreve este campo consciencial e eu espero que agora, com este gráfico em mãos, sabendo que não há uma coisa estanque, mas há uma área de sombras e trevas e luz no interior humano, e que o que importa é para que direção, para que sentido você vai. Você está aqui e está indo para cá, ou você está aqui e está indo para cá? Se você estiver aqui, ó, numa natureza anticrística, mas você acorda para a espiritualidade e começa a vir nesta direção, você está melhor do que quem está aqui e vai voltar atrás e está indo nesta direção. Então, o que importa é você estar indo neste sentido, buscando cada vez mais a tua consciência em unidade com o elemento crístico, com o impulso celestial para a realização dos filhos de Deus. Aqui está o trigo e o homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Aqui está o joio e o homem gerado à imagem e semelhança da morte ou do tempo, o que é a segunda morte que está descrita no Apocalipse, né? Então, o que você acabou de ver é a formação do campo consciencial
e arbitral humano. Tá? Este gradiente que nós vimos aqui, ele também está contido no nosso gráfico da criação, que nós já também expusemos para você. Neste gráfico, fica mais claro ainda, eu vou ampliar para você a condição do nosso sistema do campo do joio e do trigo. Olha lá, o nosso universo totalmente imerso na dimensão do finito, da morte, do tempo, aqui das regiões abissais. Então, este universo é formado desta natureza em gradiente, e aqui está o ser humano, aonde esta natureza crística e anticrística acaba se desenvolvendo pela consciência. A princípio, você pode ver este A como abissal, quando o homem concorda com ele, ele vira anticrístico. A princípio, você pode ver esse C como celestial, quando o homem concorda com ele, ele vira natureza, ele agrega, né, porque já é eterno e sempre foi, uma natureza crística no interior do ser humano. E agora, com esta visão deste campo do joio e do trigo, nós podemos dar continuidade ao nosso trabalho. Agora você tem já muitos elementos. Então vamos para o nosso próximo slide, aonde nós vamos ver um pouco de história, né? Eu queria que você agora, depois você pode pesquisar aí no Google, você pode pesquisar em textos acadêmicos de teologia, né? O que significa esse monoteísmo dualista, que não é hebraico. Há uma confusão, mesmo nos meios acadêmicos, né, que dizem que Israel é monoteísta. Pode ser a religião judaica, ou a religião israelita, como você queira chamar. Mas a essência dos textos de Gênesis e Apocalipse, da consciência hebraica, da profunda essência dos hebreus descritos nas Escrituras, elas não são monoteístas, não têm uma visão antropomórfica de Deus, antropos é homem, né? Antropomórficas, morfos é forma, não há descrição de um Deus de forma humana. Ah, mas lá fala que as asas de Deus, fala que Deus se ira. Ora, a Bíblia parte do concreto para o abstrato, né? Do simples para o complexo. Se você quiser compreender a simbologia desta maneira, se isso satisfaz o teu coração e te deixa estável na fé e crescendo em dedicação ao Messias, a Yeshua HaMashiach, fique com isso. Mas se você quiser aprofundar, você verá mais. Agora, uma pessoa de ciência, né, de estudos, dizer que a consciência hebraica, que os textos hebraicos são dualistas, são monoteístas, são de um Deus antropomórfico, aí não dá, né? Porque não é isso. Então nós queremos agora olhar um pouquinho para isso. Eu queria te ajudar a você refletir sobre esse ponto antes de nós finalizarmos com a parábola do joio e do trigo. Porque de onde vêm essas visões todas, né? Então vamos aqui no nosso monoteísmo. O monoteísmo é necessariamente dualista, pois vê a separação entre Deus e o mundo. Ou seja, afirma a transcendência de Deus, mas nega a sua imanência em tudo que é criado. Já vou explicar isso. Deste dualismo nascem religiões monoteístas, fortemente maniqueístas. Também vamos ver o que é o maniqueísmo aí adiante. Ok? Então, olha, o monoteísmo é necessariamente dualista, pois vê a separação de Deus e do mundo. Vamos entender isso. Se você considera que Deus é um ser com um corpo em algum lugar do universo, separado da sua criação, então o material do qual tudo é formado, ele pegou de onde? De uma hipercasa de material de construção cósmica? Ele fez o nada e do nada ele fez a matéria? Olha, isso não tem o menor sentido. Primeiro porque como que um ser infinito vai encontrar o nada? Deus acaba aqui e aqui tem o nada. Não há conceito de nada. Esse é um conceito temporal, né? Ou seja, se eu estou no tempo, eu posso dizer que entre mim e você não há nada, ou há o ar, ou há o vácuo, e etc. Isso é um conceito abstrato da nossa intelectualidade.
Mas intuitivamente, um ser que é infinito e é tudo, onde é que tem o espaço para o nada? Não há espaço. Não é possível a Deus criar o nada. Ah, mas para Deus não é tudo possível? Sim, tudo possível, desde que não contrarie o seu próprio ser, o que ele é. Né? Senão nós vamos entrar naquele silogismo, né? Deus pode fazer uma pedra que nem ele pode levantar? Deus pode tudo, pode. Ah, mas então ele não pode levantar pedra? Ah, então ele não pode fazer. Quer dizer, esse é um raciocínio temporal, né? Que não responde à complexidade, é um raciocínio simplista, querendo explicar coisas que são muito mais complexas. Então, não há possibilidade em Israel, na consciência hebraica, de Deus ser separado, ou seja, tudo é manifestação dele. Ele é o infinito, então se ele é infinito, você está pisando nele, pensando nele, a tua pele é ele, teu pensamento, tudo é ele, tudo é manifestação dele. Como diz as escrituras hebraicas, Deus é espírito. O único ser que não tem um corpo, uma corporeidade, é Deus. Ah, mas Deus não tem corpo? Bom, se você considerar o tudo o corpo dele, então ele tem um corpo, que é o infinito, que é a essência infinita. Né? Uma vez, uma jovem, nós já tratamos aqui, o conhecimento para nós não é um fim, né? Uma vez eu explicando um conceito mais profundo de divindade, uma jovem ao final do curso me disse, olha, mas meu maior sentimento de me dedicar a Deus era poder abraçá-lo um dia. Então continue com a visão de que ele terá braços, de que você vai encontrá-lo e vai abraçá-lo. Se isso te estimula a amá-lo, isso é mais importante que qualquer explicação que eu te dei. Né? Então, nós estimulamos você a buscar aquilo que melhor te consagre, te centralize na realização da divindade, ok? Então aqui, o monoteísmo necessariamente é dualista, porque ele vê separação entre Deus e o mundo. Então, o que a visão hebraica vê? Não vê separação. Toda a realidade é uma expressão de Ave Elohim Adonai. Vamos ver a nossa segunda frase? Vamos lá. Afirma a transcendência de Deus, mas nega a sua imanência. Ou seja, Deus está lá em algum lugar transcendente, lá do céu, mas não está aqui no mais íntimo da matéria, porque ele fez a matéria do nada e essa matéria não tem nada a ver com ele. Essa visão não é hebraica. Na visão hebraica, Deus é lá no mais íntimo, é lá no mais profundo e no mais distante, e ele é aqui no mais próximo, porque ele é tudo, se ele formou tudo. Se tudo é formado do ser dele, então ele é imanente no mais íntimo da matéria e ele é transcendente no mais profundo de tudo. E aqui fala a respeito, essa visão cria um monoteísmo e um maniqueísmo, ou seja, uma história dualista, porque se Deus está lá, eu estou aqui, se ele é o bem e existe o mal, e o mal quer confrontá-lo e derrotá-lo, e ele sofre com isso e tenta vencer o mal, mas não consegue, ou está muito difícil. Essa visão toda é uma visão dualista, maniqueísta, que dá poder às trevas. Né? Então, se você quer glorificar realmente o Criador, não dê poder às trevas, porque elas não têm esse poder. Se você der um poder equivalente ou quase igual, que as trevas chega quase a derrotar Deus, que ela tem poder de atrapalhar os planos de Deus, você está glorificando a Deus, a Alá, Jeová, Yahvé, a divindade eterna, infinita? Não. Mais glorificação dará a você se compreender que Ele é todo poder, toda sabedoria, toda ação, toda perfeição, toda vida, e que Ele é e controla todas as coisas, porque Ele é o ser infinito. Então não há possibilidade de um Deus separado da sua criação, não há possibilidade de que haja um plano opositor a Deus, porque ele não pode ter opositores pela sua magnificência, pelo seu poder. Então essa é uma história humana que procura olhar a Bíblia desse jeito, e nós respeitamos isso, se isso estimula você ao que há de melhor em você para Deus, mas aqueles que estão insatisfeitos com essa visão podem compreender uma visão muito mais profunda do que essa. E nós vamos entender que isso está presente no judaísmo, isso está presente em toda a história humana. Israel, quando nós separamos o hebraico do judaico, é por causa disso.
A essência hebraica nunca foi idólatra, sempre teve um Deus infinito que é senhor de tudo. Mas o judaísmo, cheio de crenças, de misturas com o paganismo, com tudo que havia assim de não compreensão, de muito tosco espiritualmente, eles fizeram coisas inclusive mais distantes de Deus do que os próprios gentios. Isso os próprios profetas hebreus falam. Inclusive o Messias que foi gerado e formado, os líderes deles não os receberam, o povo recebeu. Né? O povo hebreu recebeu o Messias e continua recebendo ainda. Mas a liderança ela estava vendida aos interesses políticos, econômicos, sociais, espirituais malignos e tudo isso aí. Né? Então, o judaísmo pode ser chamado de monoteísta, dualista, maniqueísta. A consciência hebraica, as escrituras de Gênesis, a Apocalipse, não. Tá? E é isso que nós estamos demonstrando aqui para você. Se você quiser pesquisar tudo isso aí no meio acadêmico, você pode pesquisar, você vai encontrar material. Então, essa visão dualista de Deus, também da criação, vai para o ser humano. Né? Uma visão dualista do ser humano e da criação. O dualismo monoteísta é aplicado para a visão do ser humano, compreende-se uma justa posição de corpo e espírito, ou seja, o espírito entra no corpo em algum momento na concepção e sai do corpo em algum momento da morte. Também vê a criação com um lado bom e outro mal, de forma totalmente separados, e também vê seres humanos ou como totalmente bons ou como totalmente maus. Né? Você vê as consequências dessa visão, como ela vai se espraiando, né? Eu não sei que conflitos você tem dentro de você por causa de toda essa visão, que você pode tê-la, porque ela é transferida para a nossa sociedade pelo sistema religioso. Mas nós vemos que esse dualismo monoteísta não é aplicável. Né? O ser humano é um composto quadriunitário, físico, emocional, mental e essencial. Não há um espírito encaixado dentro do ser humano. Essa visão é dualista, que vê matéria e espírito separados. Descartes mesmo, um homem de ciência, expressa todo esse dualismo maniqueísta na sua filosofia. E as religiões, de um modo geral, manifestam esse maniqueísmo dualista. Né? Então, o homem está aqui, tem um espírito dentro dele. Quando que entrou o espírito? Os cristãos não explicam muito isso. Os espíritas esotéricos falam que veio de outras vidas, né? E que entrou lá no ventre em um determinado momento. Mas tudo isso é uma visão provisória da espiritualidade humana. Se for mergulhar mais profundo, nós vamos ver que não há esta separação. Nós somos como o gelo, por exemplo. O melhor exemplo que a gente encontra didaticamente é o gelo. Olha, dá para eu tirar um pedaço do gelo e não tocar na água? Não, não dá, porque a água é o gelo, só está numa forma diferente. Dá para eu tirar a água e não mexer no vapor? Não, não dá. Dá para eu tirar o vapor sem mexer no hidrogênio, no oxigênio, no H2O que está lá? Não. Então tudo é H2O? Tudo é H2O. É uma fórmula química que está em situações de pressão diferentes, mas o vapor, a água e o gelo estão todos ali. Assim é o corpo, as emoções, a mente e o espírito humano. É um conjunto total. Não há um espírito enfiado dentro do homem. Ah, mas tem experiências pós-morte, a pessoa se vê com um duplo astral, tem um cordão de prata, tudo isso que é colocado no esoterismo, eu compreendo. Isso tudo dá uma certa didática, dá uma explicação inicial, mas ela não é profunda, ela não tem base na visão hebraica. Né? Ela é uma visão provisória, porque ela não há essa separação que é colocada. Quando a pessoa morre, isso vai incluir, por exemplo, a condição dos mortos. Por que Israel é a única visão, né? A consciência hebraica, a visão hebraica, não se relaciona com mortos? Você vai encontrar isso, você não vai encontrar de Gênesis, Apocalipse, né? A não ser com passagens ali que demonstram outras aplicações, que nós inclusive vamos ter ainda um trabalho A Morte e a Condição dos Mortos, que vai tratar sobre tudo isso.
Então você vê assim, olha, eu estou tocando em muitos assuntos, você vê como esta visão dualista, ela acaba influenciando toda uma visão dos escritos. Olha, veja aqui a história do maniqueísmo. Você sabe, essa palavra tem uma origem. O maniqueísmo é uma filosofia religiosa, sincrética e dualista, que divide o mundo entre bem ou Deus e o mal ou diabo. Olha, então ela é dualística e monoteísta também, né? Acha que há um Deus só e que Deus tem um inimigo, que é o diabo, que é Satanás. A matéria é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. Com a popularização do termo, maniqueísta passou a ser um adjetivo para toda doutrina fundamentada nos dois princípios opostos, de bem e de mal. Você percebe aí a essência do dualismo, do maniqueísmo e das visões religiosas? Eu quase equiparo o bem ao mal. Eu digo que o mal atrapalhou o propósito de Deus, que o mal é capaz de desafiar Deus, que o mal está... e isto não tem base filosófica. Se você aprofundar cada vez mais, você vai compreender na filosofia hebraica, né, na sabedoria hebraica, não digo aqui a filosofia grega, mas na sabedoria hebraica, não há base para isso, porque a divindade ela é suprema, ela é infinita, ela tem o controle sobre tudo. Ela formou todas as coisas, seja a vida, seja a morte, seja a doença, seja tudo com uma realização máxima na qual ela está propondo o seu ser, viajando com o seu ser em toda esta realização. Então aqui, esta visão de um Deus que encontra um inimigo quase à sua altura, essa visão nós não podemos ter. Olha, só mais uma palavra. Isso acaba gerando medo nas pessoas, né? Muita gente que inclusive busca a espiritualidade. Tem medo do diabo, medo de espíritos, medo de... Por quê? Porque desenharam as trevas como um inimigo tão forte, capaz de afrontar Deus. Quem que então é o ser humano para ele, né? Tudo isso vai gerando medo dentro de você. E a religião trabalha pelo caminho do medo. Né? O principal caminho que ela gosta é o medo. E já Deus trabalha pelo caminho do amor. Depois vê a matéria como mal também. Tudo que é material é ruim. Né? E, na verdade, o que há de ruim? Tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. Não há nada de mal. Tudo converge para o bem daqueles que amam. O amor transforma todas as coisas. Agora, se a tua consciência se apegar ao mal e decidir por esse caminho, bom, aí você vai estar tornando isto verdadeiro e real. Então veja que essa visão acaba distorcendo, né? Quando o gnosticismo primitivo já perdia sua influência no mundo greco-romano, surgiu na Babilônia e na Pérsia, no século III, uma nova vertente, o maniqueísmo. O seu fundador foi o profeta persa Mani, ou Manés, e as suas ideias sincretizavam elementos do zoroastrismo, do hinduísmo e do budismo, e do judaísmo e do cristianismo. Foi uma salada russa, né? Misturou tudo aí. Deste modo, Mani considerava Zoroastro, Buda e Jesus como pais da justiça e pretendia, através de uma revelação divina, purificar e superar as mensagens individuais de cada um deles, anunciando uma verdade completa. Olha aí. E esse Mani não foi o único, não, né? A gente tem vários personagens que acontecem na história humana e que vão usar esse mesmo discurso e essa mesma revelação, dizendo que eles são continuadores da obra desses mestres todos e que, inclusive, tem uma revelação superior a eles, que é onde o Mani acaba, né? Então, o maniqueísmo é o uso dessas ideias fortemente arraigadas através desse pensador persa que influenciou aí, olha, o mundo todo. E que também já existia antes dele, né? Aí fala-se da gnose grega, que já tinha essa visão, e também todo o esoterismo que ocorria lá dos povos da Babilônia,
mesmo da Pérsia, de culturas antiquíssimas do Egito, já tinham essa visão de bem e mal, de luz e trevas e etc. Esse dualismo vem antecedente a tudo isso. Só mesmo as escrituras hebraicas é que sustentam uma outra visão acerca disso. Por isso que elas são um verdadeiro fenômeno, né? Então, continuando aqui na história do nosso amigo Mané, do Mani, né? O nosso profeta persa, a história continua. As ideias maniqueístas espalharam-se desde as fronteiras com a China até o norte da África. Olha como isso incendiou tremendamente o pensamento humano. Mani acabou crucificado no final do século III, né? E os seus adeptos sofreram perseguições na Babilônia e no Império Romano. Neste último, nomeadamente sob o governo do imperador Diocleciano e posteriormente os imperadores cristãos. Então, os planos do Mané acabaram falindo, né? Apesar da igreja ter condenado essa doutrina como herética em diversos sínodos desde o século IV, ela permaneceu viva até a Idade Média. Você vê que assim, vários aspectos do que o Mani ensinou, a igreja recusou, dele ser um outro Cristo, etc. Mas essa visão dualista, monoteísta, e que ao final se tornou maniqueísta, que vem de mania aí, né? essa forma de ver a realidade, a igreja já tinha, já de antes disso, né? Muito que o Mani compreendeu veio dos próprios ensinamentos da religião. Então, só para completar aqui o maniqueísmo, né? Conforme as suas ideias, a fusão de dois elementos primordiais, o reino da luz e o reino das trevas, teria originado o mundo material, essencialmente mal. Ó, você vê aí, a pessoa pode falar, mas você está falando a mesma coisa, que tem dois elementos, que é abissalidade e celestialidade. Preste bem atenção no texto para você não confundir o que eu falei. Ele está chamando o seguinte, as ideias dele são a fusão de dois elementos primordiais. Olha, deixa eu explicar o que é primordial aqui para você. Se nós usarmos aqui o nosso gráfico da criação, a visão do Mani é a seguinte, é que este plano aqui abissal, ele é um plano não criado pelo Criador, mas ele é um plano primordial, ou seja, ele é um plano autoexistente de trevas. Tá? E ele se opõe a Deus. Então ele é um inimigo de Deus. Né? Você pode até falar, bom, mas esse plano, nessa visão, sendo um plano primordial, é um plano de autoexistência. Então, como existe um Deus bom, existe esse plano de trevas. Ele é um plano opositor, você percebeu? O cristianismo, de modo geral, ele vai criar uma outra história para isso. Né? Normalmente, a teologia básica cristã, e mesmo judaica, que não veio da essência das Escrituras, é que Deus teria criado algo bom. Mas esse bom, pelo arbítrio, decaiu, que seria um anjo que teria traído Deus. Mas isso não está de Gênesis a Apocalipse. Tem uma visão em Ezequiel, em Isaías, mas lá fala-se a respeito do anticristo, e eles confundem achando que é uma visão acerca de Lúcifer, que teria sido um anjo. Mas os anjos não têm arbítrio, como nós já explicamos, porque eles são formados ou do abismo ou do plano celestial. Então não há possibilidade de arbítrio, porque há uma única qualidade. Então, aqui a visão do Mani é que esse plano é um plano primordial, ou seja, ele tem autoexistência, o plano de trevas. Deus está lutando para ver se vence isso com dificuldade. Você percebe a diferença? Espero que você consiga compreender que o que nós falamos de um plano celestial e abissal não é o que o Mani está falando, porque ele considera esses planos primordiais. Para nós, o abissal foi criado pelo próprio Yahvé, pelo próprio Deus, ele criou tudo. E ele criou com um propósito, e criou o celestial com um propósito também. O celestial é o eterno, né? É uma manifestação que não teve início nem fim. Mas o abismo teve início e terá um fim. O Apocalipse descreve o fim do abismo. Ele é um plano
temporário formado pelo Criador para a realização do homem à sua imagem e semelhança, dos seus filhos. Então aqui, ó, continuando na história do Mani, das coisas que ele afirmava, né? Então o gradiente é o melhor conceito, e não como um plano primordial, mas como um plano criado pelo Criador, né? Para redimir os homens da sua existência imperfeita, os pais da justiça, ou seja, Abraão, Jesus, Maomé, Buda, né, teriam vindo à Terra. Ó, aqui você tem a ideia de pré-existência física, né, que é um outro conceito que nós vamos estudar aqui na consciência hebraica. Por quê? O cristianismo, de um modo geral, né, e muito do judaísmo esotérico, considera que os espíritos habitam lá no céu e se encarnam na terra. Jesus teria sido uma encarnação desse tipo. E aonde que isso está escrito nas escrituras hebraicas? Não tem essa visão lá, né? Se Jesus já existia, onde que ele está no Antigo Testamento? O pessoal fala, não, mas nessa dispensação ele não podia ser apresentado. Jesus é um agente secreto? Não, ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o anjo que se apresentou a Josué. Mas por que ele se escondia, não falava o que ele era? Aí ninguém explica. Porque não era. Jesus é formado no meio do povo de Israel. O que Moisés diz? Ouve, ó Israel, do meio de ti e dos teus irmãos, o Senhor vosso Deus suscitará um profeta semelhante a mim. Do meio de ti e dos teus irmãos. Busque essa passagem que está lá em Deuteronômio, num dos textos de Moisés, você vai ver. E o próprio Simeão, quando levanta a criança, né, lá a passagem em Lucas, você pode procurar também, ele diz, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, com Jesus nos braços, a qual tu formaste, preparaste diante da face de todos os povos. Então, só continua compreendendo, né, quem foi ensinado dessa maneira. A pessoa não teve condições de mergulhar e ver essa compreensão. Então, o Espírito não vem do céu aqui para a Terra para purgar, para pagar contabilidade kármica. Essa visão traz uma infelicidade muito grande ao final. Gera uma dívida que a pessoa está pagando aqui. Não é isso. Quero despertar, quero que você veja como o amor de Deus é maravilhoso. Você nasceu por amor. Você não nasceu para pagar dívida nenhuma. Você nasceu para ser realizado de uma maneira esplendorosa, a imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para brilhar, para ser gerado o templo vivo da suprema divindade. Você não veio para cá para pagar nada e para sofrer com a matéria que é essencialmente má. Você percebe como tudo isso vai afetar a visão da parábola do joio e do trigo, né? Então, se você aprofundar aqui conosco, vai ser libertador, vai ajudar muito o teu interior. Então, completando aí o trabalho do Mani, né, como a mensagem deles havia sido corrompida, o Mani falou que as mensagens, não os patriarcas, né, Jesus, Buda, Maomé e Abraão, mas a mensagem deles foi corrompida. Ele, Mani, né, aí ele se apresenta como o próximo, veio a fim de completar a missão deles, como o Paráclito prometido por Cristo, e trouxera segredos para a purificação da luz, apenas destinados aos eleitos que praticassem uma rigorosa vida ascética. O que você tem aí? Primeiro, ele acaba se dizendo o Espírito Santo. Aliás, vários personagens humanos aí caíram nesse erro, né? E ele tem um método que é de esforço humano, não há graça e nem amor. Há um elitismo, porque ele separa um grupo só que consegue com muito esforço realizar essa mensagem divina. Então, esforço humano, não há graça, não há amor, um elitismo, e ele se declara o próprio Espírito Santo. Aliás, eu não sei de onde você vem, qual é a tua cultura religiosa, mas muitos movimentos, muitos homens, né, na história declararam que eram essa promessa que Jesus fez, porque Jesus prometeu o Consolador, mas o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus transcendido. Jesus morre, é gerado novo, fica 40 dias aqui, transcende, desaparece, no número 10 ele chega filho de Deus,
Lá ele se torna templo da divindade, que se derrama nele, e o espírito humano de Jesus ganha uma dimensão divina. Ele agora é filho de Deus, agora ele é Deus, né? Filho de peixe, peixinho é. Jesus, como Deus, nos dá do seu Espírito. O que é o Espírito de Jesus? É o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que nos dá a salvação. E muitos homens quiseram dizer que eles eram esse Espírito prometido. O Mani aí, por exemplo, falou isso, né? E eu conheço várias outras religiões que os líderes disseram ser o Espírito Santo. Então, se você está com algo desse tipo, desperte a sua mente. Isto não é correto. Isto não está nas Escrituras. Isso tem uma outra fonte, né, que não é bem correta, né, que não está correta. Então, todos esses conceitos, né, acabam distorcendo. Os impuros, no máximo, podiam vir a ser catecúmenos e ouvintes, obrigados apenas à observância dos 10 mandamentos. Imagina, né, o nível do Mani. O básico para ele eram os 10 mandamentos. Você imagina que na graça nós vemos ninguém consegue cumprir a lei, né? Mas ele dizia que os inferiores é que iam cumprir a lei, que o que ele tinha era muito maior ainda, né? Então veja como isto é complexo e complicado. Muito bem, agora estamos prontos. Olha, o que você viu até aqui, se você estudar todos esses pontos, nós vamos ver o ensino mais profundo do Mestre dos Mestres, na parábola do joio e do trigo. Nós estamos com 46 minutos, vai dar para nós darmos o início, né? Mas o ideal seria nós pegarmos um estudo só para tratarmos do conteúdo da parábola. Eu vou aqui abordar o começo com você, antes de nós terminarmos. Propôs-lhes, Mateus 13, 24, outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. E agora nós vamos para o símbolo e o simbolizado. Agora você vai ter condições de tomar posse disso. Olha, reino dos céus, nós vamos entender que é o gradiente de luz e trevas, da criação do ser humano e do arbítrio, eu vou explicar isso. O homem que lança semente é Deus. O semear significa potencializar o arbítrio e formar Elohim, né? Formar um ser à imagem e semelhança de Deus. A boa semente é a qualidade crística. A má semente é a qualidade anticrística. O campo é o verbo de Deus, o ser criador de Deus, a criação. E os semeadores, tanto tem semeadores que trabalham com o homem, seriam os anjos, e os semeadores que trabalham com o inimigo que vem colocar o joio, seria Satanás, os demônios, essa qualidade do abismo, todas elas criadas pelo mesmo Senhor e pelo mesmo Deus. Então vamos agora pegar desde o início da parábola que Jesus propõe. Ele propôs-lhes outra parábola dizendo o reino dos céus. Então veja, nós falamos para você algo muito importante, né? Há muita dificuldade de se compreender as parábolas de Jesus, porque a palavra reino dos céus ela é usada em todas as parábolas. O reino dos céus é semelhante a uma pérola, a uma rede, a um tesouro de grande valor. Mas o que é o reino dos céus? Ora, em cada parábola, ele conta um pedacinho do reino, ele está explicando um pedaço do reino. Então nós temos que ver, nesta parábola, qual é o conceito de reino dos céus que ele quer explicar? Porque o reino dos céus nós já vimos que é o domínio global, o propósito do Criador formando o homem à sua imagem e semelhança. Qual parte deste plano ele está explicando nesta parábola do joio e do trigo? Você vai ver que a parte que ele está explicando é o gradiente de luz e trevas da criação e do ser humano. E isto vai permitir o arbítrio. Você percebe? Então, o que esta parábola trabalha? Agora você está entendendo por que nós fizemos toda essa jornada para poder estudar a parábola do joio e do trigo. Ela vai tratar de como o universo foi formado, de por que o abismo foi formado. Na parábola, Jesus não entra em detalhes. Quando os servos perguntam, Senhor, quem fez isso? Ele fala, foi um inimigo, né? Esta ideia de oposição
de um opositor que no maniqueísmo, no dualismo, é tornado quase um Deus que enfrenta Deus, né, Satanás, na visão hebraica é posto com naturalidade, porque é o próprio Deus que cria todas as coisas. Esta oposição é necessária para quê? Aplica Gênesis 1:26. É necessária para formar um ser à imagem e à semelhança do Criador. Então, ele está nesta parábola explicando como o abismo foi formado, depois o universo dentro do abismo, no universo uma dimensão ingradiente, né, não maniqueísta e dualista, de luz e trevas misturado, de abismo e celestialidade misturadas, para que surja o plano mineral, para que surja o vegetal, para que surja o animal, para que surja o hominal, animal, com consciência e gere arbítrio, e aí possa haver escolha e possa haver opção pelo amor ou pelo ódio, e possa, através disso, ser gerados filhos de Deus. Este é o assunto dessa parábola. Por isso ela é uma das mais profundas parábolas que as Escrituras possuem. Que Jesus compreendeu tudo isso. Né? Que o Pai nos quer gerar a sua imagem e semelhança, de que há uma oposição, mas essa oposição não é com o objetivo de nos destruir se nós não nos associarmos a ela. Se nós resistirmos a ela, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O objetivo dele é a oposição, é de um inimigo. Mas ela é colocada pelo próprio Criador, para que você não opte por ele. Se você não optar por ele, ele perde todo o poder. Ele só tem poder se você acreditar nele, se você fortalecer ele, se você optar por ele. Acreditar não é bem o termo, não? Porque ele é uma realidade dentro do tempo. Mas se você der força para ele. Então, vamos voltar aqui ao nosso gráfico, olha lá. Reino dos céus, já vimos o primeiro tópico. Então, o que é reino dos céus nessa parábola? O reino dos céus é semelhante a um gradiente de luz e trevas, da criação do ser humano, que vai gerar o arbítrio. Quem é o homem desta parábola que semeia a boa semente no campo? Ora, o homem é Deus. E nós já vimos no nosso gráfico da criação que ele cria a criação, é o campo dele. E ali ele vai jogar a semente do trigo e depois ele forma um inimigo que joga a semente do joio. Aí você diz, então por que na parábola não fala que o próprio homem é que jogou o trigo e o joio e que o próprio homem é que fez isso? Não, porque o objetivo não é dizer que a luz e as trevas para nós é a mesma coisa. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, para que você não confunda as minhas palavras. Eu não disse que a luz e as trevas para nós é a mesma coisa. Eu disse que para o Criador é a mesma coisa. Para ele não há inimigo, não há trevas, não há nada. Para nós há. Então, este homem que tem um inimigo pode ser encarado por nós como também parte nossa na lavoura. Mas nós podemos ver este homem como Deus, porque ele é o dono do campo. Esse campo só tem um dono, e não é Satanás e as trevas que são donos deste campo. Então ele coloca Deus como um inimigo para que nós saibamos a que lado escolher. Né? Como nós já vimos em outros lugares lá do Deuteronômio, Deus falando com Moisés, eis que vos tenho proposto a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. É o mesmo sentido dessa parábola. Há um homem que é dono do campo, que é Deus, e há um inimigo. Ora, este homem representa Deus. Para ele não há inimigo algum, mas para você e para mim, nós temos. E temos que nos posicionar consciencialmente, através dos nossos sentimentos, pensamentos, atitudes. Toda a tua vida vai dizer quem você escolhe, o que você está fazendo. E o semear? Se o homem é Deus, o ato de semear, seja pelo inimigo, seja pelo próprio homem que semeia, é um ato de potencializar arbítrio e formar os filhos de Deus. Então, jogar a semente neste campo é um ato do Criador de lá na frente gerar um animal hominal que vai ter arbítrio e consciência, que vai poder chegar de alfa a ômega como filho de Deus. Observe bem aqui, ó.
que está sendo colocado. Então, semear é potencializar o arbítrio. Eu crio o abismo, crio os céus, crio o universo, plano mineral, vegetal, animal, e surge um animal com consciência que pode tomar decisão e fazer escolha. O que é a boa semente? A boa semente é a qualidade crística. E a má semente? É a qualidade anticrística. Mas você percebe que a qualidade crística e anticrística, ela é uma semente que vai dar fruto. Quando ela é jogada semente, ela é abismo e céu. Quando eu faço escolhas pelo abismo, eu crio a natureza anticrística. Quando eu faço escolhas pelo céu, eu agrego elemento crístico ao meu ser. Então, a boa semente tem essa qualidade aí, ó. A boa semente é a qualidade crística resultante, né, ao final, e a má semente é a qualidade anticrística. Né? O campo, o que é? O campo é a criação, o verbo de Deus. O verbo ser criador de Deus na criação. Ora, do que tudo é formado? Do que a luz e as trevas é formado? É só ler o primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o verbo. E o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então tudo é feito de quê? Tudo é feito de verbo. E verbo o que é? Uma manifestação de Deus. Né? Poder, sabedoria e verbo, ação. Então, se você olhou os nossos encontros anteriores, você já está entendendo isso. Então, olha, aqui o campo é o verbo, ser criador de Deus. E os semeadores têm aí a parte de Satanás, dos demônios, dos anjos, né? Ou seja, as forças vivas que dinamizam a criação, seja de trevas, seja celestialmente. Isto forma um gradiente. E tudo isso compõe o grande quadro cósmico da nossa vida, da nossa consciência. Né? Nós caminhamos mais uma vez para o fim. Vamos abordar o final da parábola no nosso próximo encontro. Eu queria agradecer, nós somos a Consciência Hebraica. Nosso único objetivo é que você desenvolva uma consciência profunda, adore a Yahvé Elohim Adonai, o Deus único, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Adore a Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, Salvador, o Messias, que através do seu Ruach Kadosh nos forma. E eu convido você para nos conhecer no canal do YouTube, no Consciência Hebraica. Lá tem várias playlists com estudos e você pode aprofundar. Entre também no grupo do Telegram, a gente tem tudo arquivado lá e você pode acessar todo este material. Que a vida infinita te dê uma jornada maravilhosa, porque você tem um potencial de ser filho de Deus, de ser Elohim, de ser formado à imagem e à semelhança de Deus, através de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias.